O arquiteto e urbanista Paulo Sérgio Rodrigues Cal se formou na primeira turma de arquitetura da Universidade Federal do Pará em 1967. Nos anos 1970, foi para a França, onde fez mestrado e doutorado em urbanismo na Universidade de Paris. Na década seguinte, voltou a Belém e se integrou nas equipes dos ex-prefeitos Coutinho Jorge, Said Chefan e Hélio Gueiros. Além de arquiteto e urbanista, Paulo Cal poderia ser também o que os franceses chamam de flaneur, aquele que conhece e experimenta a cidade. Para esse papo no Tucupi, escolhemos o Hotel Princesa Louçã, no centro de Belém. Eu quero perguntar para você, independentemente da política ou da geografia da cidade, você já viu Belém alguma vez desse jeito que está? O passado pode explicar que nós já tivemos situações semelhantes à que estamos vivendo hoje. Lógico, com gradações diferentes. Naquela época, Belém acabava em Sombras, a cidade acabava em Sombras. Hoje a cidade se multiplicou por 4 ou 5 o tamanho dessa cidade, conquistando a dimensão metropolitana. Mas já tivemos problemas assim, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, quando as cidades brasileiras estavam completamente esquecidas e motivadas pela renovação das cidades na Europa, no pós-guerra, começaram a se buscar instrumentos para agilizar esse processo de entender a cidade brasileira. Surge o DNOS, que é o Departamento Nacional de Obras e Saneamento, que começou a tentar ver o problema maior da cidade brasileira, que era de sanidade, ou seja, de drenagem da cidade. Ou seja, a saúde pública era evidente o maltrato da cidade e se achava que o saneamento era a saída. Criou-se o DNOS e Belém foi 2 projetos foram evidenciados em Belém. O canal da Tamandaré, em 55, e logo depois o canal da Marechal Hermes. Essas obras ficaram praticamente como sendo as únicas resoluções, as únicas soluções urbanas que Belém teve durante até a Revolução de 64, quando a partir daí os nossos administradores passaram a ser nomeados. O que deu errado, Paulo? O que deu errado é que se deixou de fazer planejamento, de pensar antecipadamente nos problemas, começou a fazer um fazejamento, ou seja, cada prefeito nomeado chegava com uma ideia diferente e queria construir a cidade e todo um processo administrativo de construção de obras e de serviços baseado nas suas ideias pessoais e não realmente nas necessidades que a cidade tinha. Paulo, você acha que a política influenciou muito o que está acontecendo hoje? Por exemplo, como você vê hoje a cidade em Belém, por exemplo, você enxerga muitos alagamentos, você enxerga o problema de segurança pública, você enxerga a cidade crescendo desordenadamente. Onde entra a política? Em tudo? A política abandonou todo o processo de planejamento. Na década de 70, quando se criou a CODEM, a Companhia de Administração da Área Metropolitana de Belém, e que se fez no início da década de 70, o diagnóstico que é o maior problema de Belém, que eram as baixadas, as zonas alagadiças da cidade, nós fizemos um projeto, um diagnóstico das baixadas de Belém. E foi eleito, inclusive, da maior baixada, que era a Baixada do Una, com um projeto de reconstrução dessa baixada. Projeto esse que a Prefeitura deixou no governo Chefan, não assumiu mais. O governo do Estado assumiu esse projeto e realizou dentro de uma forma que nós não sabemos de que forma foi feito esse projeto. A que detalhes chegou da conclusão desse projeto. Mas o projeto foi dado como concluído da bacia do Una. No período da redemocratização, nós tivemos Coutinho Jorge, Chefan, Hélio Gueiros, depois Edmilson Rodrigues, depois Dulciomar Costa, chegamos no Zenaldo Coutinho. Mudou alguma coisa em Belém? Olha, no tempo do Coutinho Jorge ainda tinha herança do processo de planejamento que se acreditava no Brasil, sobretudo em Belém. Ou seja, tivemos o projeto Cura, que reconstruiu aquelas áreas do mar. Todas aquelas transversais do mar foram recuperadas num projeto Cura no governo Fernando Coutinho Jorge. Também foi no governo Coutinho Jorge que se realizou o projeto da bacia, da maior bacia, que era do Una, que era a maior bacia hidrográfica de Belém. Quer dizer, a partir daí, não se fez mais nada. Quer dizer, se abandonou todo o processo de planejamento, se esvaziou a CODEM, inclusive no governo de Edmilson Rodrigues, a CODEM foi esvaziada com acabar com o Laudêmio, aquilo que se sustentava, dizendo que o Laudêmio era uma coisa medieval, quando na verdade não é. Laudêmio talvez fosse o imposto mais justo que essa cidade tinha. Ou seja, o
terreno de todos era dado para um que tinha benfeitorias. E se todos os vizinhos concordassem, ele passava a pagar, durante 100 anos, uma taxa pequeníssima, e depois de 100 anos, ele tinha a propriedade da terra. Mas ele tinha um castigo. Se ele vendesse, ele pagava laudêmio. Quer dizer, o laudêmio era uma coisa que era um castigo para quem vendesse aquilo que recebeu de graça de todos, que era a terra pública. E hoje o IPTU, as pessoas não têm nem como pagar, né? Não, eu acho que o IPTU é a questão da simetria municipal brasileira. Deixaram na reforma de 1969 da Constituição e com o Código Tributário Nacional, com a Lei 4.320, fizeram do município dois problemas graves. Primeiro, a simetria, comparar o município de São Paulo com o município, por exemplo, de São Francisco do Pará. É impossível comparar, mas do ponto de vista legislativo, esses dois municípios são iguais. Segundo, são as transferências correntes, que chegam para a base local, que é o município. Ou seja, deixaram o município, o famoso IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, que é uma herança do direito romano, que vem desde a época dos romanos. E pegaram um antigo imposto federal, que era de indústria e produção, e transformaram em imposto sobre serviço. Foi um imposto difícil de ser cobrado, mas mesmo assim transformaram, em vez de imposto, cobram como taxa. E atualmente a maior arrecadação do imposto sobre serviço do que o imposto predial e territorial urbano. Ou seja, o município é carente de recursos, então ele vive das transferências correntes, ou seja, da União através do Fundo de Participação dos Municípios e das transferências estaduais, que é a quarta parte do CMS. Quer dizer, a ação do governante da cidade, ele tem esse limite da pouca verba, dos poucos recursos que ele é obrigado a ter para executar as necessidades maiores que é do homem urbano hoje em dia. Nós vivemos, a partir do ano 70, nós descobrimos que nós vivemos numa sociedade eminentemente urbana. Naquela época, 70% da população brasileira já vivia em cidades. E hoje nós estamos mais de 90% da população brasileira vivendo nas cidades. Ou seja, você fala que houve um empobrecimento dos municípios, talvez pelo Pacto Federativo Brasileiro, que concentra a maior renda nas mãos da União. Você acha que com pequenas obras você poderia resolver alguma coisa em Belém? Que pequenas obras poderiam ser feitas aqui na cidade? Nós temos providências estruturais na área de circulação, de educação, de saúde. Nós podíamos ter pequenas obras, pequenas ações. Por exemplo, no sentido de circulação, eu me lembro que há uns anos atrás nós fizemos na CODEM um estudo sobre a questão do binário urbano, das vias que uma atende à outra, por exemplo, a Chico Castelo e a 9 de Janeiro. Elas não funcionam como binário simplesmente porque quase chegando no bairro da Conta tem um quarteirão ocupado e que a 9 de Janeiro não pode seguir. Quer dizer, era questão de desapropriar, nós começávamos a trabalhar em binários. Quer dizer, em pontos focais nós podíamos fazer obras fantásticas. Nós temos, por exemplo, a Transcoqueiro, tem um pedaço que foi estreitado por avançar, as populações tomaram conta do espaço público. Quer dizer, era questão de desapropriar, são pequenas áreas, pequenas ações que podiam modificar totalmente a vida da cidade, ou seja, melhorar. Nós temos pontos de alagamento pontuais, nós podíamos agir exatamente naquele ponto para tentar. Porque nós temos uma coisa que é preciso ver. Por exemplo, o canal da Tamandaré, quando foi feito na década de 50, ele devia servir como bacia de acumulação. Tinha comportas, era um canal moderno. Quando a maré enchia, fechava as comportas e o canal servia como bacia de acumulação. Mas naquela época, as cidades tinham ruas de madeira, ruas de terra, onde as chuvas eram absorvidas pelos terrenos. Hoje em dia, essas ruas estão todas pavimentadas, todas as águas correm para o canal. O canal não serve mais como bacia de acumulação. Portanto, a cidade, ela alaga. Quer dizer, determinados pontos que alagam sempre, nós podíamos cuidar desses pontos com obras simples, mas não fazemos. E por que os prefeitos não fazem isso? Olha, porque às vezes... Dinheiro? Às vezes as soluções porque não sai da cabeça do prefeito. Por exemplo, quando em São Paulo fizeram aquele túnel ali da Avenida Paulista, e que alaga de vez em quando. Ali tem um sistema de bombeamento, mas não cuidam das bombas, não fazem a manutenção das bombas, e até lá alaga. Agora, imagine se em Belém, determinadas soluções de escoamento urbano, nós necessitássemos de bomba, também não se faz nada, quer dizer, não se mantém o que devia fazer, portanto, parece que esses problemas de alagamento vão ser constantes para o resto da vida. Ou seja, é falta de gestão pública. Paulo, muito se tem dito que o paraense, principalmente o belenense,
porco, né, que entope valetas, entope canais, joga lixo na rua. Até que ponto isso é verdadeiro? Ou é a administração pública que não cuida das periferias e tampouco do centro da cidade? Eu acho que duas coisas. Primeiro, nós não somos porcos, nós somos imundos. Como assim? Nós sujamos, e nós sujamos sem ter a consciência de que sujar é feio. Há um tempo atrás, os londrinos fizeram um grupo chamado Antifeiura Urbana para cuidar das coisas feias que tinha na cidade de Londres. Se nós criássemos um clube, e a partir talvez dessa conversa podia ser criado, o clube da feiura, dizer que sujeira é feio. Vamos começar a discutir que sujeira é feio. As coisas feias são horrorosas, somos nós que praticamos essa sujeira. Somos nós que capinamos nossos quintais e pagamos para um rapaz que tem uma carreta de mão deixar R$20 e ele vai e deixa na esquina. Quer dizer, nós vamos culpar o poder público, pô? Não, o poder público tem culpa, mas também nós temos a maior parte dessa culpa. Quer dizer, cabe a nós a maior parte da sujeira, porque a sujeira é gerada por nós, não é gerada pelo poder público. O poder público deveria nos ajudar a limpar. Nós é que somos sujos e imundos, essa é a verdade. Além da sujeira, o que é mais feio em Belém também? Olha, Belém tem tanta coisa feia, a sujeira talvez seja a coisa mais evidente. O chapéu do Barata, por exemplo, que ainda está lá. Pois é uma coisa horrorosa, feia, ainda continua a estar lá. Serve para quê? Para nada. E qual seria a solução para aquilo ali? Derrubar. Não serve para nada, derruba, acaba, faz uma praça lá, faz qualquer coisa. Ou então faz uma escola, faz qualquer coisa, mas está lá aquele negócio que não serve para nada. Não serve para nada, está lá, provado que aquilo não serve para nada. Mas o problema todo não é esse, Tito. Nós devemos ver esses problemas da feiura da cidade, das coisas que não funcionam na cidade, talvez de uma forma mais crítica. Por exemplo, todo mundo que chega em Belém, qualquer turista que chega em Belém, adora a cidade, adora o cheiro, adora a comida, adora a convivência, adora o carinho do povo paraense, adora esse sentimento de pele que nós temos, que nós transmitimos isso com uma certa facilidade para as pessoas que chegam aqui. Mas todos percebem que nós vivemos num ambiente sujo, imundo. O ponto turístico maior de Belém é o Ver-o-Peso, talvez com o mesmo significado que tenha a Torre Eiffel para os parisienses e o Corcovado para os cariocas. Ao mesmo tempo, esse Ver-o-Peso passa por pequenas reformas ou alguns remendos. O atual prefeito, tentou fazer um projeto novo para esse ponto turístico, né, esse maior ponto turístico de Belém. Você viu o projeto? O que é que deveria ser feito no Ver-o-Peso, que talvez seja o nosso maior símbolo? Olha, eu não conheço o projeto. Ainda hoje eu li no jornal que a prefeitura pediu mais prazo para analisar a posição que o IFAM colocou sobre o projeto que ela apresentou. Ela apresentou um projeto que nós não conhecemos. Quer dizer, como é que a gente vai discutir uma coisa que não se conhece? Que o Ver-o-Peso precisa de cuidados, precisa. Que ele precisa de um projeto novo, precisa. Que ele precisa de ter um carinho especial, ele está tendo. Tem uma série de ações na área da gastronomia, na área da vivência da cidade, que está próximo ao Ver-o-Peso, quer dizer, que atuam naquele espaço chamado Ver-o-Peso. No entanto, o que falta é um projeto. Esse projeto precisa ser discutido com todo mundo. O Ver-o-Peso é importante. Acredito que esse projeto seja importante. Agora ele precisa ser conhecido. Como é esse projeto? Eu não conheço, você não conhece, talvez ninguém conheça. Mas eu acho que tudo isso é fundamental para que se tenha uma cidade sadia. O Ver-o-Peso talvez seja a mola propulsora dessa cidade sadia. O Ver-o-Peso talvez tenha esse sentimento em relação a nós todos. Quer dizer, nós gostamos, nós amamos o Ver-o-Peso, mas nós mantemos uma certa distância emocional do Ver-o-Peso. Isso é que precisamos discutir. Por que fazer isso? Por que não aceitar o Ver-o-Peso conforme ele é? Talvez pela insegurança que reina lá. Por que não? Porque nós não temos guardas que circulam no Ver-o-Peso. Tem uma delegacia de polícia lá, um local, onde os guardas ficam lá jogando, cada um no seu celular. Por que eles não circulam? Porque eles não mostram para a população de que eles estão trabalhando. Ou seja,
Será que é difícil? Será que eles têm vergonha de serem polícias? Pô? Então não servem para policial ver o peso. A gente tem notado que, né, não é difícil examinar isso em Belém, quem chega, os turistas que chegam em Belém, que as obras estruturais ou que tiveram algum impacto na cidade foram construídas pelo governo do estado e construídas sob a coordenação do atual secretário de Cultura, Paulo Chaves Fernandes. Você tem a Estação das Docas, você tem um hangar, você tem um São José Liberto e outros equipamentos turísticos que foram dotados à cidade. Por outro lado, o secretário recebe muitas outras críticas. Você acha mesmo que o que mudou a cidade foram as obras do Paulo? Eu acho que sim, não é bem as obras do Paulo, eu não gosto muito dessa personalização, talvez nem deva ser entendida como sendo. São obras, entendeu, que foram gerenciadas pelo governo do Estado, através da Secretaria de Cultura, lá do Paulo, o Paulo assumindo esse papel, mas que, sobretudo, foram obras públicas que tiveram, pelo menos, alguma ideia diferente daquilo que se fazia sempre. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A Estação das Docas tem 18 anos. 18 anos já se passaram. Ela é conservada. Você nunca viu ninguém pintando a Estação das Docas. Mas tem algum tipo de manutenção, alguém que toma conta daquilo, que falha o ar-condicionado, falha uma limpeza no banheiro, mas você vê que aquilo existe, que aquilo tem quem cuide de alguma forma. Já outras obras, por exemplo, uma obra da prefeitura sozinha, o buraco da Palmeira, fizeram lá um negócio, não tem manutenção, você não pode nem deixar um carro estacionado lá, você não pode entrar naquele negócio, é um monte de marginais que tomaram conta daquele espaço. Por quê? Porque não tem manutenção, não tem quem cuide. Quer dizer, a diferença dessas obras que você citou, da Estação das Docas, é porque tem uma empresa, uma entidade que cuida daquilo. Isso é fundamental em toda a obra pública. É você realizar a obra e deixar elementos que se estruturam para se manter, para que se cuide ao longo do tempo, porque a manutenção é tudo numa obra pública. Aqui no Brasil, as coisas públicas são coisas que nós chutamos como não sendo de ninguém. Na verdade, elas são nossas. E as críticas que se fazem ao Paulo Chaves, que inclusive formou junto com você, né, na turma de arquitetura. Você acha que alguma dessas críticas procedem ou não? Não, o Paulo pode ter 1000 defeitos, mas ele tem algumas virtudes que para mim são fundamentais. Ele pode ter o defeito faz parte do esquema político, o problema dele. Agora, eu acho ele, como arquiteto, como alguém que faz algum determinado projeto, ele é capaz de conceber a coisa em uma ideia, realiza aquela ideia e mantém pelo menos um escopo de uma ideia, de como aquela ideia pode se perdurar através do tempo, pode se manter, porque eu acho que isso é fundamental na administração pública, coisa que ninguém teve. Teve o exemplo do buraco da Palmeira e outras obras, por exemplo, o Edmilson fez a Aldeia Cabana. Aldeia Cabana, cadê a Aldeia Cabana? Para que serve aquilo? Quem mantém aquilo? O Edmilson fez aquela orla de Paracy, que para mim é uma das melhores coisas que ele fez, mas está lá, abandonada, ninguém cuida daquilo. Quer dizer, não tem quem administre, quem cuide daquilo. E o Portal da Amazônia, do Selmar? O Portal da Amazônia é simplesmente um espaço público sem nada. Aquilo é um pedaço de uma obra que ela deverá ser realizada no futuro próximo. Mas, por enquanto, aquilo é apenas talvez a parte mais difícil daquele projeto, o do Selmar fez, foi aterrar aquela área de baixadas ali. E desapropriou parte significativa para realizar o projeto até a Universidade Federal. Aliás, foi Andrade Gutierrez aí que fez, né? Não sei se vão abrir aí o processo de delação da Andrade Gutierrez. Mas a única coisa que eu fico a me perguntar, Paulo, que a última obra que nós vimos aqui, ou feita por prefeitura, você disse, foi a Aldeia Cabana, teve aquele mercado de ferro da Helgueiros que afundou, e agora o BRT, que é uma obra de santa ingraça, né? Aquela obra que não sai. Como é que você vê o BRT para resolver o problema do transporte público dentro da cidade? Eu tenho a impressão, BRT, a gente fala de BRT, a gente fala daquela situação seguinte, em Curitiba, na metade da década de 60, o Jaime Lerner implantou lá o ônibus duplo. O que é que o BRT? O BRT não é solução de transporte, não é essa panaceia que se diz para resolver problemas graves de circulação urbana. Não é. E é só ver o que implantaram no Rio de Janeiro, que não funciona. Quer dizer, não resolve o problema com circulação para transporte rápido de passageiros. Ou seja, esse BRT foi um projeto eleitoral
que surgiu no momento em que as cidades todas contempladas pela Copa do Mundo, por Olimpíadas, montadas nessa roubalheira que se institucionalizou nesse país, e pegaram a ideia do BRT para ganhar dinheiro para se fazer. Quer dizer, o que é que esse BRT vai fazer daqui para Iquaraci? Ele vai ficar pronto quando? Ninguém sabe. O que é aqui? O que é o BRT? Ônibus duplo. Nós já tivemos ônibus duplo aqui, que simplesmente eles foram abolidos daqui de Belém, porque naquela curva do ver-o-peso, eles faziam aquela curva com muita dificuldade. Bem, o BRT não vai passar pelo ver-o-peso, mas é um ônibus duplo. No Rio de Janeiro, pintaram faixas azuis e não precisou fazer a desgraça que foi feita em Belém de fazer até uma peça de concreto ao longo do Almirante Barroso. Para que fazer aquilo? Bastava uma via, pintar a rua, pô, e dizer que aquilo é um corredor exclusivo. E a educação de trânsito fazia com que nós obedecêssemos aquela faixa, que aquilo era exclusivo para ônibus expressos, pô. Não, aqui se faz piso de concreto, não sei o quê, estações de transbordo que não vão servir para nada. Nós vamos ver isso, não vai servir para nada. E o pior é o seguinte, estamos há anos e anos acabando com o eixo do município de Belém, que é a direção à Vila de Iquaraci, e vamos agora acabar com a BR-316, o governo do estado também irá fazer o seu BRT metropolitano, ou seja, a cidade vai ficar paralisada completamente. Ou seja, nós não vamos ter entrar nem sair de Belém, nem chegar aí a Iquaraci, porque a cidade são dois projetos que não vão ter fim nunca. Ou seja, e projetos que eu particularmente, tenho inúmeras dúvidas se eles funcionam. Por exemplo, o BRT funciona em Curitiba desde 1965, 66. E lá é uma coisa normal, é um ônibus normal. Não é solução de transporte rápido demais. Aqui querem fazer como se ele fosse a panaceia para ser a solução do transporte de massa. Não vai funcionar dessa forma. Paulo, a gente sabe também que você é um flaneur, né? Como dizem os parisienses. Caminha pela cidade, anda pela cidade e está antenado com as coisas que aqui acontecem. O que mudou, principalmente na Belém das Artes, na Belém da Boemia, dos anos 80 para hoje? Eu acho que, sobretudo, segurança, ou seja, a insegurança. O flaneur continua existindo. Ou seja, a boemia continua existindo, as pessoas, a curiosidade da música, da pintura, da literatura, das conversas e da diversão que é capaz de propiciar você sentir a cidade, você ver a cidade. A cidade é capaz de falar com você mesmo, a cidade é capaz de ter cheiros, ela tem objetivos, a cidade é capaz de despertar em você sentimentos quase que humanos. Então, portanto, essa coisa não mudou. Simplesmente ela está se modificando o comportamento, a forma como ela é feita, essa boemia, em função de um problema gravíssimo chamado insegurança. E nos bares, por exemplo? E nos bares também, você continua vendo, eu sou um dos raros velhos, quer dizer, que ainda frequenta o balcão do Coisa Nova, eu e mais algumas pessoas da minha idade, mas a maioria é gente jovem e gente que conversa sobre tudo. Belém tem saída para o turismo? Tem. O que atrapalha o turismo aqui é as nossas coisas. É a nossa falta de educação, a nossa sujeira permanente e a nossa falta de visão de que a sujeira é feia, é horrível. Nós devíamos desenvolver esse sentimento anti-feiura. Paulo, você pode dizer em quem você votou nas últimas eleições para prefeito, com tantas críticas à cidade, com tantas circunstâncias? Eu votei no atual prefeito e me arrependo, mas votei nele.